Cara, quem é você? Que pergunta, hein, para começar um podcast. Eu sou um cara provocador. Eu sou um provocador. Provoco. Eu sou um provocador. E agora? Eu tenho medo um pouco, acho, de provocadores. Né? A gente é... Qual o mal? É desconfortável, né? Mas qual o mal que um provocador pode causar? Fazer pensar, fazer mudar de ideia. E você tem medo disso? Cara, se eu falar que eu não tenho, eu estaria mentindo, assim. Eu acho que eu tenho medo, às vezes, de acreditar tanto tempo em alguma coisa, né? E de um dia pro outro, por uma provocação, aquilo por água abaixo. Isso é uma coisa interessante quando você traz isso assim na honestidade, porque esse é um dos maiores medos do ser humano. O medo de abrir mão daquilo que a pessoa acredita. Porque a gente se identifica com aquilo que a gente acredita. E esse também é um dos maiores problemas do ser humano. Você se identificar com uma crença, você se identificar com algo, e quando você se identifica com algo, você confunde quem você é com aquilo que você se identificou. Então eu chamo isso do falso eu. Você cria um falso eu sobre si mesmo. E isso te dá uma falsa identidade. E essa falsa identidade, ela encobre quem você verdadeiramente é. E isso cria uma sensação de incompletude, cria uma sensação de não ser ninguém, cria uma sensação de vazio. E aí tudo que a gente passa a fazer na vida é tentar preencher esse vazio, esse sentimento de incompletude, com coisas externas. Por isso nós temos tanta necessidade de aprovação, tanta necessidade de ser valorizado, de ser reconhecido, porque isso reforça a ilusão de identidade que a gente cria. É a grande disfunção da humanidade. Isso não é o seu problema, isso é o meu problema, esse é o problema de todo mundo. E isso é o que é disfuncional no ser humano. Porque o que acontece? Mesmo que você for uma pessoa que sofreu muitos traumas, abusos, o que acontece? Você cria uma identidade de uma pessoa que sofreu. Você é uma pessoa que tem traumas, você é uma pessoa que tem uma história. E você se identifica com essa história. E essa história cria sofrimento. Mas você não quer abrir mão dessa história. Por quê? Porque se você abrir mão dessa história, quem você eu? Se eu não tenho mais essa história de sofrimento, de vitimização, disso ou daquilo, quem vou ser eu? Eu prefiro ter a certeza de que eu tenho uma história do que abrir mão. A gente tem que entender a composição do ser humano. Existe uma coisa na vida do ser humano que é o propósito primário. O que é o propósito primário? Todo mundo fala em propósito, mas as pessoas elas tendem a falar em propósito secundário. O propósito secundário é o fazer. Eu preciso fazer isso, eu preciso me tornar aquilo, eu preciso deixar um legado, eu preciso me tornar alguém. Isso tudo é fazer, é secundário. O propósito primário é o ser. E o ser, ele não pode ser definido. Aquilo que você é não pode ser definido. Você não pode se tornar objeto do seu próprio conhecimento. Porque para você se tornar o objeto do seu próprio conhecimento, você tem que ser ao mesmo tempo o sujeito, o eu e o objeto. E aí você já se divide em dois. Eu sou aquele que me estuda. Agora, tudo que você estuda sobre você não é você, é sobre você. Você é o ser, simplesmente o ser. E o que é o ser?
que é o ser? O ser é o estado de atenção. É a vida em si. O ser é a consciência atemporal. Nesse exato momento, nesse instante aqui, você é uma consciência. É um estado de atenção. É um estado de presença. Você é presença. Você é consciência. E o que é o falso eu? É o passado. As histórias que você tem na mente. É o futuro. As coisas que você quer buscar no futuro para preencher esse vazio que você criou quando você confundiu o ser com a história. Então, a pessoa que vive perdido na mente, ela não tem consciência do ser. Ela só tem consciência do pensamento. Mas o pensamento, a voz na cabeça, isso já é fazer. Isso já é isso não é você, isso já é uma coisa que você faz, pensar. Então você não é o seu pensamento, você é aquele que pensa. Você não é a sua mente, você é aquele que tem uma mente. É difícil de entender com a mente. Por quê? Porque a mente não consegue estar presente. A mente, ela é passado e futuro. Para você estar presente, para você saber quem você é, você tem que sair da mente. Como você faz isso? Eu vou te explicar, para isso não parecer conversa de doido. Você já percebeu que tem uma voz na sua cabeça? Se você já percebeu, então você sabe que isso são duas coisas. A voz é uma e a percepção é outra. O que é mais amplo? O que é mais profundo? É um estado de percepção. É isso que você é. É um estado de percepção. Então, a consciência é você ter percepção do que acontece na sua mente. Você está atento. Você está consciente. Aí, ao invés do pensamento acontecer em você, você pensa. Que a maioria das pessoas pensam que elas pensam o dia inteiro, mas elas não pensam. É um movimento automático. A voz não para, ela é compulsiva, ela é involuntária, ela é incessante. Você até quer dormir, mas a voz não te deixa. Entendeu? Você quer se focar, concentrar em alguma coisa, mas a voz ela te perturba. Mas eu estava falando do propósito primário e do propósito secundário. Qual é o nosso propósito primário? É o despertar. Despertar do quê? Despertar da inconsciência. O que é a inconsciência? É você pensar que você é o seu pensamento. Você não é o seu pensamento. Você é a consciência que pensa. E o despertar é você conseguir separar mente e consciência. Então, qual que é a grande prática diária? É você estar consciente. Você trazer a consciência. Você sempre tem que estar atento ao que acontece na sua mente. A mente, ela tem essa função de pensar. Ela foi feita para isso. E não tem nada de errado nisso. O erro está quando a mente assume o controle. Quando você não percebe mais que você é mais que a mente. Então, tente observar a maior parte do tempo possível. Mas observar. Não julgar, não comentar. Só observar. Eu estou aqui e aqui está a mente. Você é o testemunho silencioso da mente. Quando você traz a consciência para a mente ela perde a força. Porque o que acontece? Para a mente ser compulsiva, ser involuntária e ter poder, você precisa se identificar com ela. Entendeu? E quando você traz a consciência para a mente, você traz uma nova dimensão. A consciência consegue observar a mente, mas a mente não consegue observar a consciência. Por quê? Porque a consciência é maior. O menor não pode conter o maior, mas o maior pode conter o menor. Tu traz uma nova dimensão.
É a luz da consciência. O apóstolo Paulo disse: tudo que é exposto à luz se torna luz. Tudo, quando você traz a consciência para a mente se torna consciência. E você se torna ilimitado, porque a consciência é um vasto campo de inteligência. A mente é condicionada pelo passado. E aí, lógico, você também condiciona ela pelo futuro, por aquilo que você quer. Mas você nunca pode ser feliz no futuro, porque essa é a ilusão que a mente cria. Como é que a mente se mantém no poder? Ela sempre projeta a felicidade para um ponto futuro. Você já percebeu que a gente acha que a gente não tem o necessário para ser pleno e abundante agora? Sempre falta alguma coisa? Sim. E tu sempre está correndo atrás disso? A mente sempre projeta a salvação da nossa vida para o futuro. Mas o futuro é uma ilusão. O futuro não existe. Tu já viveu alguma vez no futuro? Não. Tu acha que tu vai viver no futuro? Vou. Quando? Daqui a um tempo. Define o tempo. Amanhã tu vai viver no futuro? Não. Ano que vem? Não. Então, é mais ou menos, a gente vive a vida sempre esperando que amanhã vai ser melhor que hoje. E essa é a grande ilusão. O amanhã não pode ser melhor que hoje, porque não existe amanhã. Não existe amanhã. Tu sempre vai viver no hoje. A ilusão do tempo. Tu acha que o que você já viveu, você viveu no passado. O que você vai viver vai estar no futuro, mas você nunca saiu desse momento, que é a eternidade. A eternidade é agora. A eternidade é o eterno agora. Você está na eternidade. Eu vou falar às pessoas: um dia você vai viver na eternidade. Você está vivendo na eternidade. O agora é a eternidade.